Olá, gente! Boa noite a todos, a todas. Como vocês estão? Estamos aí começando mais uma live da Academia Saber Mais. Hoje com a professora Silene, uma grande amiga minha. Eu pude estar com ela aí há alguns anos, dando aula com ela numa outra universidade. E hoje é um prazer enorme, assim, eu tô extremamente alegre em poder estar hoje aqui com vocês, as nossas segundas-feiras, a partir das 8, eu falo a partir porque sempre antes um pouquinho eu me encontro com os convidados, no back-office aqui da nossa live, e aí a gente fica trocando ideia, conversando até a gente começar a nossa live, e quando eu olho, meu Deus, já são 8h10, 8h15, mas estamos aí começando mais essa live na segunda-feira, de sempre, nesse bate-canal, podendo estar trocando aí com vocês mais um tema, mais uma discussão tão importante, que a gente está trazendo aí com a Academia Saber Mais, e para a gente é um prazer enorme, enorme estar aí com a professora Silene. A nossa live de hoje é para falar justamente sobre os povos originários. Para vocês que não sabem que conceito é esse, que palavrinha é essa, hoje com a Silene a gente vai poder estar aí trocando ideias, e vai ser muito bom. A gente precisa trazer temas, e esse tema especialmente é um tema extremamente importante. Então, a gente assim, só tem a agradecer a Silene. Ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com o povo indígena, da onde vem esse conceito, da onde vem esse nome originários, para vocês entenderem. Boa noite, pessoal que está aí entrando, aos pouquinhos vai entrando na nossa live. Washington, meu aluno querido Washington, boa noite. Letícia, Andréia, Ellen. Convido o pessoal para assistir a nossa live, porque é um tema bastante importante, e vamos fazer da nossa noite uma noite bastante proveitosa, de aprendizado, de luta, que a gente possa aí estar trocando aí mais uma noite bastante deliciosa aí para a gente discutir. Então eu convido aí a professora Silene. Marília, estamos juntos. Robson, meu companheiro, meu amigo, que está aí com a gente, conseguiu ficar aí atento, acordar, porque está de plantão, coitado, bem de plantão. Robson, um grande beijo, meu amigo. A mãe da professora Gabriele, ela está agora, como com essa pandemia, ela está aprendendo a mexer nessas redes sociais, até para se aproximar dos netos. Ela assistiu a live da semana passada, depois, porque ela fica gravada, e ela falou, bem, assistir aquela sua amiga. Eu falei com ela que na próxima live eu ia dar um beijo para a dona Janete. Então, quando ela assim assistir a nossa live, ela estava toda empolgada, aprendendo a mexer nisso. Mas vamos ao que interessa. Professora Silene. E aí, oi, professora Silene? Tudo bom? Boa noite para todos. Eu quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Primeiro porque é um tema muito importante para a sociedade brasileira. Nós, brasileiros, nós, sul-americanos, nós temos uma relação, nós temos uma questão muito séria, que a gente precisa recuperar a nossa identidade, nós precisamos romper com essas amarras coloniais, e essa discussão dos povos originários ela é fundamental porque a gente vai justamente celebrar essas questões para o entendimento da história nacional, da história da sociedade brasileira, para a gente poder entender essa nossa ancestralidade ameríndia, essa ancestralidade afro-indígena. E tem uma questão que é importante a gente recuperar, que ao longo
da história, né, do nosso país, na história do Brasil, houve um silenciamento de alguns grupos sociais, né? Que grupos sociais são? A história dos povos originários, dos africanos e dos afrodescendentes, a história das mulheres, a história dos operários e das operárias. Esses grupos sociais, durante muito tempo, muitas décadas, foram silenciados, né, na história do nosso país, e nos últimos 50 anos, uma historiografia que vem revisando conceitos, né, vem revisando essas abordagens tradicionais, vem recuperando essas vozes. Então, estar hoje aqui é muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Falar de povos originários, falar das populações indígenas do Brasil, é justamente ir rompendo essa seara, rompendo esses silêncios, né, esse apagamento artificial que foi construído sobre a história dessas populações. Então, eu quero agradecer, né, obrigada, professora Vanessa, professora Rosânia, quero agradecer muito a vocês pelo convite. Poxa, Silene, para a gente, assim, estava falando com você mais um pouquinho antes de a gente começar a live, né? A gente, muitas das vezes, é aquilo que falou, a gente está vivendo num momento, né, no Brasil, bastante obscuro, em todos os aspectos, e com certeza essa população específica não ficaria de fora, né, no sentido de apagar a memória, a imagem, né, o sentido, o significado desse povo, né, e que muitas das vezes, vendo aí, né, a questão da própria pandemia assolando também os povos indígenas, a questão do desmatamento, a questão, né, que a gente está vendo aí esse desgoverno, né, sendo bastante, né, impiedoso nas suas políticas, né, do ponto de vista mesmo de acabar com a história, com a população indígena, com o povo indígena, e que a gente vai vendo, né, e a própria história em si, a gente até falou mais, né, agora há pouco, que a gente tende a olhar para o povo indígena apenas no momento que se comemora o Dia do Índio na escola, né, uma figura folclórica, e que a gente, né, tem então um debate, né, sobre isso, né, de se fantasiar de índio, essa questão toda, que teve uma polêmica agora há pouco tempo no Carnaval, né, sobre isso, não quero polemizar tanto, mas para a gente pensar mesmo, né, contribuir para os nossos ouvintes aí. Tem umas né, sobre essa... Pode falar, Vanessa. Não, só para a gente partir desse contexto, né, atual aí, político. Então, a sua fala, ela é muito, né, as questões que você levantou, elas são muito importantes, porque nós temos na sociedade brasileira uma questão muito séria, que é o seguinte: o cidadão médio, aquele indivíduo, né, que a gente chama, né, o homem médio, né, a mulher média, esses indivíduos, a gente observa que eles são elementos assim muito interessantes para a gente entender como, ao longo da história, né, do nosso país, há um desconhecimento brutal sobre os povos originários. Então, a gente pode dizer que, na sociedade brasileira, uma das questões assim, pontuais é o desconhecimento sobre a história dos povos originários. E que conceito é esse? Né? Você tinha falado. Nós denominamos de povos originários as populações autóctones, as populações
nativas da América, e essas populações elas terão, a partir daquele momento, né, da expansão ultramarina, a partir lá do século XV, essas populações elas vão estabelecer contato com os europeus. E essas relações interculturais, né, esses contatos entre europeus e as populações originárias do continente americano, isso inaugura um outro momento na história da humanidade. E aí a gente pode também demarcar como a relação, né, como é que os europeus percebiam essa extrema diferença, essa extrema alteridade. Os europeus eles vão tentar inserir, né, essas populações, esse outro, dentro da lógica europeia. Uma lógica mercantilista, uma lógica fundada no catolicismo. E aí a gente vai observar que o processo de conquista, né, da América ele vai ser marcado por elementos extremamente trágicos, ou seja, a história dos povos originários é justamente uma história de resistir a essa violência, de resistir a todo a tragédia que se impõe a essas populações. E aí a gente pode falar em termos de expropriação fundiária, ou seja, a gente pode falar também de trabalho compulsório, a gente pode falar também das epidemias que os europeus trazem, né, para a América. E aí, quando a gente fala de populações, de povos originários, a gente tem que levar em consideração também uma coisa que, para a gente, né, nesse debate, é muito importante, que são as representações que vão ser construídas sobre os povos originários ao longo dos séculos. E essas representações, elas vão justamente estar baseadas em que ideia? A ideia do primitivo, a ideia do violento, a ideia dos indivíduos que são desprovidos de pensamento complexo. E aí a gente vai observar que toda os estudos que foram desenvolvidos, todas as pesquisas históricas, antropológicas, sociológicas, elas caminham num outro rumo, né? E as próprias vozes das populações originárias que estão presentes na sociedade brasileira, né, desde o primeiro momento de contato, mostram justamente o contrário, né? O entendimento da sociedade brasileira passa por entender, respeitar e levar em consideração a cultura dos povos originários. Então, para a gente entender essa questão que é muito séria no Brasil, a gente tem que trabalhar com esses elementos, né? Que é essa representação do outro, como é que a cultura europeia representa esse outro. Bom, aquilo que eu não entendo, eu vou construir, né, mecanismos analógicos para poder dar conta, né, dessa diversidade. A primeira questão que a gente precisa romper é justamente com o nome, essa denominação índio, né? A denominação índio, além de ter surgido de um equívoco, né, geográfico, o Colombo, quando chega na América, ele acreditava estar estabelecendo contato com uma região que seria, né, a Índia, né,
Logo, essa população que ele encontra, ele vai denominar de índio, né? Então, estamos nas Índias, a população que eu contactei são os índios. Então, essa denominação, ela se consolida, mas o grande problema desse termo é que ele não dá conta da diversidade linguística, da diversidade cultural, né? Então, o termo índio, ele é um termo genérico que foi criado pelos europeus justamente para dar conta, vamos dizer assim, encapsular, né? Para classificar essa diversidade extrema que os europeus encontram, né? Eles encontram, não, estabelecem contato, né, no continente americano. E também tem uma outra questão que a gente precisa romper, que é essa ideia do descobrir, né? Do descobrir. O conceito do descobrimento, ele vem sendo, durante os últimos tempos, debatido, porque o nosso modelo de escrita da história, ele é eurocêntrico, ele está baseado numa série de conceitos que não levam em consideração outros saberes, outras epistemologias, né? E não é à toa que, durante muito tempo, as sociedades, os povos africanos, né, os povos originários, serão classificados como desprovidos de civilização, desprovidos de cultura. Então, isso tem a ver também com um modelo, né, de escrita da história e como essas pessoas são representadas, né, dentro desse modelo de escrita da história. E aí, quando a gente recupera, numa outra perspectiva, o protagonismo indígena, o protagonismo das populações africanas, a gente consegue também perceber a história a partir de outras questões, né? E isso mostra para a gente que essa percepção europeia do outro, ela alterou significativamente o nosso olhar sobre os povos originários. O que eu estou querendo dizer né, para vocês é justamente o fato de que esse modo de representar, esse modo de classificar os povos originários, que se consolidou de uma tal forma na sociedade brasileira, né, que ainda hoje os historiadores, os antropólogos, os sociólogos, eles fazem um investimento teórico, metodológico, nas suas pesquisas, justamente para ir rompendo com esses né, diferentes estereótipos que foram construídos sobre os povos originários. E aí a gente vai observar que esses estereótipos eles vão ganhar espaço e vão ser acionados de forma diferente no período colonial, no período imperial, no período republicano, mas tem um elemento que perpassa os diferentes períodos, que é o quê? Essa dificuldade, né, da cultura europeia de entender a diferença, de aceitar a diferença, cria uma série de mecanismos jurídicos, políticos, simbólicos, que levam a políticas de assimilação, sabe? Se nós olharmos assim, a história, né, do Brasil nessa perspectiva, os povos originários, eles sempre estiveram resistindo a esses mecanismos, seja de uma violência física, seja de uma
cultural, de uma violência simbólica. Então, a gente observa que, ao longo, né, da relação entre as populações originárias no Brasil com as sociedades não indígenas, além da violência, você tem todas essas questões, né, de assimilar, de domesticar, e é muito importante a gente observar que, de vez em quando, né, até hoje, né, no século XXI, uma série de estereótipos são acionados para classificar e colocar os povos originários nesses espaços mínimos, né, nessas narrativas que foram consolidadas, né, pela sociedade europeia, pela sociedade, né, luso-brasileira. É muito interessante a gente perceber, né, que a história dos povos originários ela é marcada por esse elemento, pelo elemento da resistência, né, o reexistir, né, e criar uma série de estratégias para dialogar com essa sociedade. Hoje, como você falou da questão do obscurantismo, o projeto político deste governo é um projeto político absolutamente comprometido, né, com a destruição dos povos originários no Brasil. As políticas públicas desenvolvidas nesse último governo, elas deixam isso muito claro, né? Além da atuação do agronegócio, uma política que favorece o desmatamento, a recusa, né, em demarcar as terras indígenas. Então, a gente observa que esse governo ele é anti-indígena, ou seja, ele é etnocida, ele é genocida. Pra você ter uma ideia, né, a gente fazer sempre esse diálogo com o passado, com o presente, até porque pensar o passado clarifica uma série de questões que estão acontecendo no presente. Hoje, eu acompanho isso muito de perto, nós já temos 55 indígenas que vieram a óbito em função da questão do Covid-19. Então, essa reflexão a gente precisa fazer porque a saúde indígena, né, ela, além de haver dessas políticas públicas para a saúde indígena terem sido significativamente desarticuladas no atual governo, além disso, em algumas áreas, né, no Mato Grosso, na própria Amazônia, há o estímulo, neste momento, de que grileiros, de que madeireiros invadam até as terras indígenas, tanto para estabelecer contato, né, o que nos parece é que é uma política clara, né, de estimular o contágio, e não há por parte do governo, do executivo, políticas que deem conta de frear, né, esse avanço sobre as terras indígenas. Essa questão é uma questão muito séria. E eu acredito, inclusive, que a temática indígena no Brasil ela é um tabu e ela foi silenciada justamente por essa questão. Falar de povos originários significa também fazer uma reflexão sobre o uso, né, dessas terras, da expropriação fundiária, né, que os povos originários foram submetidos desde os primeiros contatos com os europeus. Então, essa questão, hoje no Brasil, ela é muito séria. Sempre foi. Né, foram poucos os governos que criaram políticas públicas
que protegessem e respeitassem, né, os direitos, a diversidade cultural, né, e linguística dos povos originários. Então, essa reflexão é importante que a gente faça. Não, com certeza, Silene. Eu estou fechando a câmera para ficar. Não acha que eu saí, não, é porque é para você ficar mais em evidência. Né? Quando você falar, eu vou deixar a tua câmera mais, né, focada só em você, depois eu abro para, né, fazer a interlocução. Aí, né, fala, ih, meu Deus, a Vanessa sumiu. Eu tô aqui. Não, perfeito, perfeito. Silene, o povo está comentando, fazendo, né, as suas pontuações aqui. Professora Mônica, né, fazendo as suas considerações também aqui nossos, né, nos comentários. Tem um aluno aqui. A gente vai fazer um bate-papo. Isso, assim, eu adoro perguntas, porque isso também vai dando, né, uma Sim. outra... Fique à vontade, para mim é um prazer. Sim. E aí, o Washington, né, ele fala, Portugal nunca quis fazer do Brasil um país e sim ser sempre uma colônia. Todos os países hoje foram um dia colônia, estão em situação deplorável, em condições de vida, né, os povos sempre foram usados como escravos. Como assim? Né? Começou assim? Não começou dessa forma? Né? Ele tá querendo, ele não faz uma pergunta direta assim, a você, mas fazendo essa relação, né, da Brasil colônia, dessa usurpação desse povo, né? Quem sabe da questão, né, da vinda dos negros para o Brasil, mas aqui estavam os povos, né? E essa relação mesmo, né, da apropriação do povo indígena, né, nas terras, um pouco você falou né, da palavrinha descobrimento, né, como se aqui não tivesse um povo nativo, né, originário, e como é que essa relação que ainda, por mais que não estejamos mais, né, não sejamos mais colônia de Portugal, mas em relação, né, fazendo um pouco, né, um contraponto aí, não somos um Brasil, mas, né, colônia de Portugal, mas enquanto um país, né, de capitalismo periférico, dependente, né, dos Estados Unidos, Europa, ou seja, dos países de capitalismo central, e aí como é que se dá, né, como é que acontece de fato essa apropriação, né, e políticas hoje cada vez mais nesse governo que desconsidera, né, totalmente o povo indígena e as suas terras, né, para o agronegócio, para a expansão do agronegócio, né, e essa relação, né, ainda Brasil colônia, né, não mais de Portugal, mas, né, dos países de capitalismo central, e esse impacto, né, que ainda permanece tendo essa característica, né, do extermínio de um povo que tem uma história, que tem... Ele faz essa ponderação. Essa fala essa pergunta do Washington, né, essa consideração do Washington é bem importante, que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o seguinte. Olha só, quando os europeus contactam as populações originárias dessa região que vai ser denominada América, é bem interessante a gente pensar isso, né? Esses povos se denominavam de uma outra forma, o território era denominado de uma outra forma, e aí a gente consegue perceber as relações de poder nas denominações, né? Então, a gente... onde os europeus chegaram, eles vão estabelecer marcos, mapas, vão denominar, né? Então, a gente tem uma cartografia que também uma produção cartográfica que demarca essa relação de poder. E essa questão, né, de inserir, como essas populações elas vão ser inseridas nessa lógica colonial europeia. Bom,
as populações originárias elas foram fundamentais para o projeto de colonização da América. Em que medida? Desde a formação, né, dos aldeamentos indígenas, que a gente vai ter essa experiência aqui no Brasil, né, tanto nas capitanias do Sul como nas capitanias do Norte, a gente vai ter o desenvolvimento dos sistemas de aldeamento, onde os povos originários vão ser desterritorializados e reterritorializados, ou seja, eles são inseridos nessa lógica europeia, né, de povoamento. E aí é importante, no período colonial, o trabalho e o povoamento vão estar atrelados a essa presença. E é importante a gente pensar uma coisa, que as relações entre as populações originárias, entre os povos originários e esses, né, e essa lógica colonial, essa lógica mercantil, ela também vai ser pautada por uma série de estratégias de resistência, né? E uma questão que é importante a gente demarcar, que é o seguinte: a capacidade que os povos originários vão ter, de mesmo com toda a violência, de mesmo com o trabalho compulsório, de construírem mecanismos para resistir, recriar as próprias identidades. Tem uma questão que é importante a gente falar quando a gente pensa no processo de colonização, é que nós não teríamos, inclusive, a construção, né, desse projeto, desse processo de conquista na América Portuguesa, se as populações originárias não participassem, né, como índios aldeados, como súditos cristãos, como trabalhadores compulsórios escravizados. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre as diferentes formas, né, de inserção dessas populações nesse universo. Tem uma coisa que eu quero recuperar, que hoje a literatura indígena e uma série de autores, né, como Krenak, o Ailton Krenak, como Daniel Munduruku, tem uma questão importante, e alguns teóricos discutindo a questão da América Latina têm pensado, né, o Aníbal Quijano tem uma importância nisso, é a questão da decolonialidade. A gente precisa pensar sobre isso. Quando Washington fez a pergunta, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Como é que isso se dá? Entre o século XV e o século XVIII, a relação entre Portugal, né, e o Brasil, ela é uma relação que vai se consolidando, né, nessa lógica mercantil, nessa lógica colonial, e aí a gente vai observando os processos de crise, e aí a gente observa que como é que essas populações são inseridas, né, nessa lógica. São inseridas como outro, mas que, para ser esse outro, deveria ser gradativamente assimilado, cristianizado, e adquirindo gradativamente características europeias e perdendo as suas. E aí o que a gente observa? Que os povos originários eles constroem mecanismos para recriar a sua identidade, para manter a sua cultura, né, numa sociedade tão tensa, tão violenta como, né, a colonial. E
E esses agenciamentos indígenas, essas estratégias que os povos originários construíram, né, para sobreviver a esses mecanismos, pensar, né, como é que se recria idiomas, culturas, a partir de políticas que são de assimilação mesmo, de desarticulação. Quando autores, né, como Aníbal Quijano, começam a pensar essa questão da decolonialidade, é importante a gente olhar esse passado em perspectiva e pensar o seguinte: quão forte, quão marcante o processo de colonização da América foi, e as marcas desse processo estão para além das econômicas, da configuração territorial, espacial. Existe uma questão muito forte, marcada, no ser, na forma em que as populações americanas se percebem, né? E um elemento para a gente romper com esse passado é justamente refletir sobre ele e a questão da decolonialidade, né? Construir uma trajetória muito própria, recuperando esses saberes originários, essa história. E isso, para a gente, é a chave, né, para entender a própria sociedade que está se colocando agora. Os conceitos e as formas de representação que nós recebemos dos europeus durante muitos séculos, elas não dão conta da nossa complexidade e de quem nós somos, do ponto de vista ontológico. Né? Então, essas questões elas precisam ser pensadas. E recuperar esse saber e essa história, né, originária, ela é fundamental nesse processo. Durante muito tempo, os brasileiros... Eu trabalho com turmas no ensino fundamental. Quando a gente discute identidade, é muito interessante como é que os meus alunos, né, como é que eles se percebem. E essa forma de se entender, durante muito tempo, né, a escola ela também tem um papel nisso, se negou, né, a se falar dessa história, da importância dessas populações, do saber, e isso tem implicações muito sérias, né, na construção da nossa identidade. Isso de ser dessa violência, dessa expropriação, da conquista, ela vai para além das questões materiais, né? A gente está falando de um processo que vai marcar a percepção da população americana, latino-americana, sul-americana sobre si mesma. Isso é uma questão, né, que a gente tem que refletir. Show. Aproveitando essa tua fala, tem o Marcelo fez duas perguntas, né? Você até falou um pouquinho rápido. Duas coisas que ele fala assim, duas coisas sobre os povos originários. Gostaria, se possível, que a professora comentasse. A primeira é a manutenção da identidade étnica fora do contexto de aldeamento. E a segunda é o avanço do apagamento da identidade étnica tem como pano de fundo os interesses latifundiários? São essas duas perguntas que o Marcelo faz. Achei bastante pertinente. As perguntas... Obrigada, Marcelo, pelas perguntas. Olha só. Há um tempo atrás, né, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma questão muito séria envolvendo a aldeia Maracanã, né? Um deputado ligado a um partido extremista
protagonizou um movimento que achava importante demolir a sede do SPI, né? Aquele espaço foi ressignificado no Rio de Janeiro e hoje é ocupado pela Aldeia Maracanã. Aquela fala do deputado, né, do político extremista, me chamou muita atenção, porque eu fiquei refletindo, né, sobre como essa espacialidade que vai ser construída, né, como a formação das cidades, as cidades elas têm uma história, e a cidade ela articula diferentes tempos, né? Uma cidade ela tem diferentes temporalidades e diferentes lugares de memória convivem dentro de uma cidade. E toda cidade do Rio de Janeiro ela é justamente marcada por essa presença originária, presença dos povos originários, que vai ser gradativamente apagada, né? Primeiro, essas primeiras, né, as aldeias que existiam, e aí o que ocorre? Tem um artista plástico que eu gosto muito, que é o Denilson Baniwa, que ele trabalha com a ideia, ele tem, né, uma série de obras que apontam para essa questão da terra indígena, né? O Brasil é terra indígena, São Paulo é terra indígena, o Rio de Janeiro é terra indígena, e no processo de construção, né, das cidades, essa presença, esse apagamento artificial, ele vai acontecendo. As cidades elas foram crescendo, né, e foram justamente estrangulando ou apagando, né, essa presença. E por uma série de questões, hoje, né, nós temos no Brasil cerca de 572, aliás, desculpa, 324.834 indígenas em situação urbana, né? Ou seja, nós temos um grupo muito significativo, né, Marcelo, de índios em situação urbana. Uma das questões que a situação urbana, a cultura urbana, né, não é só para os indígenas, não. A cidade, ela também ela é um espaço de profunda violência, de profunda exclusão social. Eu sempre circulo pela cidade do Rio de Janeiro, né, e aí a gente observa populações em situação de rua. Então, esse espaço urbano ele intensifica as exclusões, né, as segmentações, né, como é que o poder ele está materializado, né, na cidade, no espaço urbano, e no caso das populações originárias, como manter essa identidade em situação, né, em contexto urbano. Durante muito tempo, eu estudei, né, fluxos, né, de grupos indígenas, de aldeamentos para a cidade do Rio de Janeiro, né, mas num momento específico, né, século XVIII, século XIX, e uma das questões é que como essas populações, né, elas estão inseridas nessa vida urbana. É muito interessante. Nós temos hoje
né? Muitos indígenas nas cidades, e a manutenção dessa identidade, ela também está muito ligada a essa capacidade, né, de reexistir, né, de recriar a própria cultura. Hoje, nós temos na periferia de São Paulo, né, na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de Manaus, né, na periferia de uma série de áreas, populações, né, grupos indígenas vivendo por uma série de questões, né? Além de buscar melhores condições de vida, a gente também tem a necessidade, né, do acesso à educação, do acesso à saúde. Então, manter essa identidade ela é importante, né? Ela acontece, e a gente observa que, apesar de todas as violências impostas pela sociedade envolvente, esses homens e mulheres indígenas em situação urbana, eles continuam se afirmando, porque o pertencimento étnico ele tem a ver também com essa questão da história, né, da memória, da relação com o outro. E é bem interessante isso. E nós temos, né, experiências muito interessantes no Nordeste, com populações que, por conta da violência, do contato, né, do processo de colonização, acabaram perdendo a sua língua indígena, né, mas recuperaram as suas memórias. Então, é nessa dinâmica, né, nessa relação dialética entre memória, história, e eu também acredito que a presença dessas populações no contexto urbano vem mostrando para a gente também uma questão muito importante, que é a capacidade dos povos originários de construírem estratégias, né, e de manterem a sua cultura nas situações mais adversas, né? Aconteceu todo ano, acontece, né? A gente tem em alguns momentos celebrações, encontros políticos. Esse ano a gente teve a Aldeia Terra Livre, e com a questão da pandemia aconteceu uma coisa bem interessante, que aconteceu o funcionamento, né? As discussões, tudo foi online. E isso dá para a gente justamente a dimensão de como a cultura indígena ela é forte, pungente, ela se recria, ela faz parte da sociedade brasileira, né? E ela é muito presente, que é justamente esses mecanismos. Os indígenas eles continuam. Eu gosto muito da fala, né, do Ailton Krenak, quando ele diz que os povos originários resistem há 500 anos e vão continuar resistindo. Eles não sabem se os brancos vão continuar, mas que eles vão. E é justamente isso, né? Esse elemento que é importante a gente pensar. Hoje, políticas públicas precisam ser também consolidadas, porque esse quantitativo, né, de 324 mil
834 indígenas em contexto urbano, e eles mostram para a gente também uma outra coisa, que é importante a gente romper com essa ideia de que os povos originários eles estão lá na floresta, muito pelo contrário, né? Os povos originários eles estão lutando, né, por seu espaço nos mais diferentes ambientes, né, no campo político, na universidade, né, produzindo arte, produzindo música, poesia, literatura. Então, como a cultura é dinâmica, né, esse conceito antropológico de cultura para a gente também ele é muito importante. Todos esses elementos eles mostram para a gente que os índios em situação urbana eles têm lutado muito, né? E eles têm criado espaços, né, para que eles possam continuar existindo, né, e buscando os seus direitos e as suas demandas. E a gente tem que pensar isso, né? Como é que essa cultura como ela é dinâmica, né? E uma outra questão que foi falado sobre o agronegócio. Olha só, hoje a gente tem algumas questões. Eu tive no Mato Grosso e eu fiquei assim apavorada quando eu tive por lá, que eu vi um deserto de soja, né? Que eu vi um deserto, eu vi literalmente um deserto de soja. Eu tive em Canarana, né? E eu passei por algumas áreas lá no Mato Grosso e eu tive o Mato Grosso é no Mato Grosso o quantitativo de lideranças de indígenas que são mortos, né, é altíssimo. Então, o Mato Grosso, no Brasil, a gente tem essa triste estatística. Hoje, a produção de cana para a produção de etanol, a soja, que ela é usada na produção de ração, né, para o gado. Então, a gente vê que o agronegócio, hoje, ele é um dos principais, né, inimigos dos povos originários. Além dessa questão do agronegócio, a gente observa que há toda uma política, né, de exploração também de minérios. Então, mineradoras e o agronegócio, junto com as madeireiras, né, são assim os principais segmentos que têm, de um modo muito declarado, práticas anti-indígenas, né? Então, hoje, esse nicho ele vem cada vez mais se ampliando, porque é engraçado. A gente tem hoje um número deve ter aumentado um pouco, mas a gente tem cerca de 644 terras indígenas, né, já demarcadas. E aí a gente tem nessas terras indígenas a gente tem uma característica, né, que é a presença de um subsolo muito rico, né? Tanto em minérios, a flora também é bastante significativa. Então, a gente tem hoje um avanço significativo nas terras indígenas por conta dessa questão, né? Então, as mineradoras elas avançam feito abutres, né, sobre as terras, né, sobre as terras indígenas. Então, né, o agronegócio, as mineradoras e as madeireiras, né,
estão relacionadas a essa... São três grandes grupos, né? São três grandes grupos, né, que têm uma influência, né, de multinacionais nesse processo. Com certeza. De marcações essas que já foram, né, postas, consolidadas, né, consolidadas e assim, em nenhum momento, né, ainda mais agora, a preocupação de, pelo menos, respeitar essas reservas, né? Então, assim, é um processo muito complicado para a gente pensar e que a gente, assim, acaba não levando em consideração, né, desconsiderando mesmo esse processo, né? A gente só, o pouco que a TV passa, como passa, né, para a gente achar que está pensando alguma coisa, mas, na verdade, né, não forma nenhuma consciência crítica, a gente sabe disso, e que muitas das vezes a gente deixa, né, esses temas, né, a gente acaba, aquilo que tu falou, né, uma questão cultural, né, e a questão mesmo do próprio processo, né, de expropriação, né, de toda a riqueza, e que afeta diretamente esse grupo, é algo que a gente acaba, né, com um processo meio que, né, avassalador, assim, que a gente vai passando pelas coisas, as coisas vão acontecendo, a gente não vai nem se dando conta, né, de como esses povos estão sofrendo com isso, né, e temas esses que a gente precisa trazer mesmo, né. A professora Mônica pergunta aqui, né, ela gostaria de saber em que situação hoje esses grupos originários vêm conseguindo essa integração nas cidades em relação ao processo de trabalho, né, consegue ter algum dado em relação, né, é aquilo que você falou, né, os índios não estão só na selva, lá no meio do mato, eles também estão nas cidades, né, e como é que... A gente vai um pouco em Paraty, né, me corrija, né, se estiver falando alguma besteira, em Paraty você vê, né, eu via grupos indígenas, né, em Paraty, né, vendendo, né, os seus artesanatos, tem ali um grupo bastante expressivo em Paraty, né, que vive, né, sobrevive dessas vendas, dos seus artesanatos, essas coisas, enfim. Como há esse processo, né, de trabalho em relação aos povos, né, originários aí, nessa integração com a cidade? Só para a gente pensar um pouquinho aqui. Olha só, a gente tem, né, essa luta indígena por existir, né, esses processos de resistência. E aí a gente observa também que é uma coisa importante nesse processo a gente pensar o papel do movimento indígena, certo? O papel do movimento indígena como a gente vê isso claramente na Constituição de 1988, né, Constituição Cidadã, né, que ela traz essas questões dos direitos para os povos originários. E aí a gente observa também que essas demandas, né, as próprias associações, as ações afirmativas, né, as políticas de cota para que os povos originários possam ter acesso à universidade, são elementos importantes. E aí a gente precisa destacar o papel que as organizações indígenas e que as ONGs também têm nesse processo. A gente observa que nas décadas de 70, 80, esse processo ele vem ficando, né, cada vez mais sério, e a gente observa também que as organizações indígenas, né, o apoio de organizações indigenistas vem sendo fundamental também para a existência, né, e para a manutenção dessas populações em espaço urbano.
O que a gente tem observado, né, é que o estar na cidade, né, nós temos uma série de estudos sobre isso, estar na cidade é muito árido, justamente por uma questão que caracteriza a sociedade brasileira. Como nós investimos pouco, né, na escola, nas relações étnico, nos estudos, né, numa formação para as nossas crianças que leva em consideração as relações étnico, a gente ainda tem uma visão muito pejorativa de que o indígena é aquele indivíduo que não deve ocupar determinados espaços. O que seria interessante, né, seriam políticas públicas para garantir que os indígenas estejam em todos os espaços, né, na produção audiovisual, nas universidades, nos diferentes mercados e nos diferentes espaços de trabalho. Mas o que a gente observa é justamente uma série de dificuldades, e isso tem a ver também com o olhar, né, que a nossa sociedade ainda tem sobre essas populações. Essa semana, eu estava acompanhando os efeitos, né, dessa crise sanitária que a gente está vivendo no Brasil, e eu vi uma denúncia muito séria que em Manaus uma série de hospitais eles têm negado atendimento para indígenas. Então é muito interessante e muito trágico a gente perceber que o olhar da sociedade brasileira para essas populações ainda é um olhar marcado, né, por essas estereotipias. Ou seja, nós temos grandes artistas, né? Nós temos nós temos artistas plásticos fantásticos, né, como Denilson Baniwa, o Jaider Isbel, que é macuxe, né? E a gente precisa justamente de políticas públicas, né, que garantam as populações indígenas um outro espaço, né, na sociedade brasileira. Recentemente, eu não vou citar o nome da atriz, mas eu me lembro que alguns anos atrás, uma atriz que é proprietária de uma fazenda de gado, ela disse que tinha medo, né? Eu tenho medo dos povos originários, e muito pelo contrário, né? Somos nós que temos que ter medo dos fazendeiros e dos partícipes do agronegócio, né? Então a gente observa que a sociedade brasileira ainda lida com a alteridade, e esse é um dos nossos grandes problemas. Como nós lidamos com a alteridade? Nós não compreendemos, e o nosso preconceito é sempre muito maior do que a nossa capacidade de entender o outro. E esse é um dos nossos grandes problemas. Assim, a gente tem tantos problemas, né? Tantos dilemas que a gente precisa se debruçar mesmo, né? Para pensar. Eu quero te agradecer, né? Nós já passamos 1 hora de live, passa tão rápido que a gente nem sente, né? Caramba, muito rápido. Passa muito rápido. E com certeza, assim, a galera que está aqui, depois você vai ver os comentários, né, na nossa página no Face, né? Te elogiando, né? A aluna Simone, Flor, foi tua aluna,
né? Simone Otero tá mandando um abraço para você, não só fazendo um outro abraço para ela. Para você, né? E assim, te agradecer, né? A gente tem feito as lives não sendo muito longas. Da semana passada foi um pouco maior por conta de, né? Eram 3 pessoas na live, 4 comigo, mas para a galera, né? A gente tirar proveito mesmo, né? Dos nossos minutinhos aqui com a gente na live, né? E a gente só tem a agradecer, né, a você por ter aceitado o nosso convite, né? E é uma honra, né, ter aí uma historiadora para falar com a gente. Do serviço social, às vezes, né, fica mais às voltas aí com os nossos colegas, nossos companheiros, né, e ter gente de fora, né, de outras áreas do conhecimento para fazer esse movimento mesmo, né, da gente pensar, né, ter esse olhar ampliado do mundo, das coisas, né? E a gente só tem a agradecer, né, a você pela participação, pelo aceite aí desse convite, né? Essa noite aí de segunda-feira, eu tenho falado para eles que são momentos que a gente acaba, né, promovendo. Teve uma que até comentou aqui: as segundas-feiras está sendo o meu dia de terapia. Não sei qual o sentido da terapia, mas o sentido mesmo de uma reflexão, né, que muitas vezes a gente fica tão só imbuídos aí de pensar quantos morreram, quantos estão contaminados, quantos, e ficando meio que enlouquecido de só pensar nessa pandemia, que fico quase surtando. Eu falei, gente, a gente precisa utilizar desse momento da casa, utilizar esse momento de estarmos aqui. Eu tenho falado isso em todas as lives, que a gente tem que tirar algo positivo de todo esse caos, e aí eu tiro, né, para mim, eu tiro uma coisa bastante positiva, que é, se a gente estivesse no dia a dia, na corrida, né, na lida do dia a dia do trabalho, a gente não estaria nesse momento utilizando essa ferramenta, né, já tínhamos essa ferramenta, mas não utilizávamos essa ferramenta, né, de troca, e está fazendo eu me aproximar das pessoas, né, mesmo estando pelo computador, mas usando um pouquinho, um dia da semana para estar aí trocando, estando aí com os nossos colegas, né, com você, especialmente na segunda-feira, né, de hoje. Para a gente está sendo algo muito, muito bacana, né? E quero estar aqui também convidando a Silene, né, a estar conosco na academia Saber Mais, que a gente está para além de promover cursos, mas também, né, de garantir aí, né, um debate, uma discussão, para a gente justamente, né, fazer do espaço que a gente falava muito, né, usando um pouquinho uma frase, né, quem conhece sabe, né, além da sala de aula, né, a gente romper aí as paredes da universidade, romper as paredes aí, justamente do conhecimento, muitas das vezes ali, né, na sala de aula, mas para a gente fazer, né, esses espaços aí de troca, né, que a gente possa estar juntos e misturados, mesmo estando isolados e afastados socialmente, né, mas para a gente está sendo bastante bom, né, e ler os comentários, para a gente é gratificante, né, faz com que a gente, cada semana, pense em temas diferentes. Nós não temos uma programação de temas, né? A gente vai surgindo ideias, vai surgindo convite, vai surgindo, e as pessoas vão abraçando, vão aderindo ao nosso projeto aí de estar levando conhecimento, né, para todo mundo. E, com certeza, o dia de hoje veio para fazer a gente pensar sobre os povos originários, né, fazer a gente refletir sobre esses impactos na vida, né, dessas pessoas que tanto, né, contribuíram para a formação sociohistórica brasileira. E eu acho que a gente precisa valorizar, né, precisa debruçar, né, em torno disso. E para a gente foi uma noite, eu posso falar por mim, mais pelos comentários aqui, né, a gente vê que a galera aderiu, e a gente só tem a te agradecer,
de coração, né, e a todos que ficaram com a gente nessa noite. E na semana que vem, nós vamos estar aí, né, com a Luísa, que é uma assistente social da saúde, gestora de São Gonçalo, para falar um pouquinho, né, da saúde pública, coisa que a gente já sabe, mas pegar um recorte também na nefrologia, né, as áreas, assim, cada segunda-feira é uma segunda-feira de aprendizado, né? Eu conto com todos vocês. Silene, está convidada ao nosso bate-canal. Eu agradeço. Bom, eu fico assim... Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, né, a essa oportunidade de estar debatendo algumas questões. A gente sabe, né, que o tempo é curto, são várias questões, mas a reflexão que eu quero deixar para vocês no final é justamente o seguinte: todo ser humano é um direito o acesso ao conhecimento histórico, ao conhecimento científico, e se o conhecimento sobre alguma população, alguma sociedade nos é retirado, nos é apagado, é um tipo de violência, né? E nós também somos marcados, né, no nosso exercício, na nossa cidadania, no nosso desenvolvimento, né, enquanto ser social, ser político, né, ser humano, ser histórico. Eu quero agradecer muitíssimo, né, a Academia Saber Mais por essa possibilidade de estar aqui discutindo. Contem comigo sempre. E eu queria, rapidamente, convidar vocês, né, a realizarem algumas leituras, né? Eu separei, depois eu mando para você, Vanessa, uma bibliografia para quem quiser, né, dar uma lida nessa questão da temática indígena, porque esse livro maravilhoso, ó, da Manuela da Cunha, Índios no Brasil, História, Direitos e Cidadania, né? Que é uma possibilidade da gente entender o Brasil. Entender a trajetória dos povos originários é entender o Brasil e entender quem nós somos. O Brasil tem uma dívida com os povos originários e a nossa dificuldade de nos entendermos enquanto sociedade tem a ver com isso. Enquanto nós não debruçarmos sobre a nossa ancestralidade indígena, sobre a nossa ancestralidade africana, nós não nos compreenderemos enquanto sociedade. Tá certo? Com certeza. Obrigada. Boa noite para vocês. Tá bom? Contem comigo. Ó. Beijo grande. Beijo, gente. Muito obrigada, né, para mais essa live de hoje, né? E aí estamos encerrando, tá? Lembrando que essa semana nós temos aí o nosso curso online, as inscrições ainda estão abertas, a turma já está confirmada, né? Acesse nosso aplicativo e vamos que vamos. E semana que vem nós temos, né, mais uma live, né? E assim até, né, onde Deus permitir nós iremos, né, e continuaremos aí a propagar o conhecimento. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.